Em um cargueiro, a única queixa que você ouvirá é o rugir do motor. Os pacotes não costumam pedir café nem mantas extras, mas por trás dessa pintura desgastada se esconde um segredo. Estes aviões operam com uma fúria mecânica que um jato de passageiros jamais suportaria. Hoje descobrimos por que as máquinas mais velhas são na verdade as mais fortes. Fique até o final do vídeo, onde revelamos o limite físico absoluto que apenas os cargueiros se atrevem a cruzar. Dois mundos, uma mesma máquina, filosofias opostas. Vejamos um exemplo concreto para que a imagem seja clara. Um Boeing 757. Em sua versão de passageiros, é esse avião esbelto, de fuselagem estreita, que durante décadas transportou turistas às costas do Mediterrâneo ou executivos entre cidades europeias. Em sua versão de carga, é um cavalo de batalha incansável que a UPS, FedEx ou DHL utilizam para lançar pacotes através do oceano. A estrutura metálica, as asas, os motores, o trem de pouso, tudo é praticamente idêntico. Então, se são o mesmo avião, por que um se aposenta aos 25 anos e o outro continua ativo aos 40? A resposta está em dois conceitos que os engenheiros aeronáuticos manejam com precisão quase médica: horas de voo e ciclos. As horas de voo são óbvias, o tempo total que o avião passou no ar. Os ciclos, por outro lado, são mais traiçoeiros. Cada ciclo é um voo completo, desde que o avião começa a taxiar para decolar até que para no portão de destino. E dentro de cada ciclo ocorre algo crucial: a pressurização. Durante a decolagem e a subida, a fuselagem infla para manter uma pressão habitável no interior. Durante a descida e o pouso, ela desinfla. Este processo de inflar e desinflar é como dobrar repetidamente uma lata de refrigerante. Não importa o quão forte seja o metal, com o tempo, a fadiga aparece. Um avião comercial de curto e médio curso, como um Boeing 737 ou um Airbus 320, pode fazer 4, 5 ou até 6 voos por dia. Isso são 6 ciclos de pressurização diários. Em um ano, acumula mais de 1.500 ciclos. Um avião de carga, especialmente os que operam no modelo noturno de hub and spoke, costuma fazer um voo de ida ao centro de distribuição e um de volta, 1 ou 2 ciclos por noite. Ao ano, talvez 700 ciclos. Quando um avião comercial chega aos 25 anos, pode ter 60.000 horas de voo, mas também 50.000 ciclos de pressurização. Um cargueiro de 40 anos, por outro lado, pode ter 80.000 horas de voo, mas apenas 25.000 ciclos. A fadiga da fuselagem, o inimigo silencioso que provoca rachaduras onde ninguém as vê, é muito menor no cargueiro. Não envelhecem da mesma maneira porque sua vida não é a mesma. O tempo cronológico não é o único relógio que conta. O relógio dos ciclos é o que realmente desgasta a alma do avião. O segredo dos números G, a resistência estrutural é a mesma. Outro mito muito difundido é que os aviões de carga vêm reforçados de fábrica, como se tivessem uma armação oculta que os torna mais resistentes a forças extremas. A realidade é muito mais simples e surpreendente. São os mesmos aviões. Quando um Boeing 767 sai da linha de montagem em Everett, Washington, sua estrutura é projetada para suportar forças máximas determinadas, independentemente de se terminará convertido em transporte de passageiros ou de carga. Falamos dos famosos números G. Todo avião comercial é certificado para suportar um fator de carga limite de 2,5 Gs positivos, 2,5 vezes seu peso em configuração limpa, e um fator de carga última de 1,5 vezes esse limite, ou seja, 3,75 Gs. Superar o fator de carga última é o ponto teórico onde a estrutura começaria a se deformar ou falhar. Este número é sagrado. Não importa se o avião leva 200 passageiros com suas malas ou 20 toneladas de peças industriais. A estrutura deve aguentar o mesmo. Então, se a resistência é idêntica, de onde vem a percepção de que os cargueiros podem mais? Vem de como se usa essa resistência. Um avião de passageiros está limitado não apenas pela estrutura, mas pelo conforto e segurança dos seres humanos que leva dentro.
Uma curva de 2 Gs em um comercial de passageiros seria uma experiência aterradora. As pessoas gritariam, os objetos voariam, os assentos sofreriam tensões para as quais não foram projetados. Em um cargueiro, a carga vai presa com redes e trilhos. Não sente vertigem, não se queixa. O limite físico é o mesmo, mas o limite operacional é muito mais amplo porque o passageiro não é uma pessoa, mas um objeto inanimado. Voar vazio não é voar leve. Há outro fator que joga a favor dos cargueiros e tem a ver com como se distribui o peso dentro do avião. Em um voo comercial, os passageiros são uma massa viva e desordenada. Sentam-se onde suas passagens indicam, mas seu peso é variável. Seu centro de gravidade individual é imprevisível e, além disso, eles se movem. Podem ir ao banheiro, podem se amontoar na parte dianteira enquanto esperam para desembarcar. Os pilotos calculam o centro de gravidade antes da decolagem baseando-se em estimativas, mas durante o voo, essa massa muda ligeiramente. A bagagem, além disso, vai em porões desordenados, em contêineres que nem sempre estão cheios de maneira homogênea. Em um avião de carga, o cenário é radicalmente diferente. A mercadoria viaja em unidades de carga, UDLs, contêineres e paletes padronizados que são pesados, medidos e colocados em posições exatas dentro da fuselagem. Cada palete vai fixado ao chão mediante trilhos e sistemas de fixação que impedem qualquer movimento. Os carregadores são especialistas em logística que calculam a posição de cada container para que o centro de gravidade do avião esteja no ponto ideal, não apenas para a decolagem, mas para todas as fases do voo. O resultado é uma estrutura submetida a forças muito mais previsíveis. Não há deslocamentos bruscos de peso, não há massas que se movem de repente. A carga é sólida, estável e conhecida. Isso permite aos pilotos voar com maior precisão e, em caso de necessidade, realizar manobras mais enérgicas, sabendo que o comportamento do avião será o esperado, sem surpresas. A fadiga não é a mesma para todos. Voltemos ao conceito da fadiga, porque é a chave para entender a longevidade destes gigantes. Quando um avião decola e sobe a sua altitude de cruzeiro, a diferença de pressão entre o interior e o exterior da fuselagem pode ser de mais de meio quilo por centímetro quadrado. Para um avião como o Boeing 747, isso significa que a força total que atua sobre a fuselagem tentando expandi-la é de várias dezenas de toneladas. O metal cede ligeiramente, estica-se, adapta-se. Depois, ao descer e pousar, a pressão se iguala e a fuselagem volta ao seu estado original. Este ciclo, repetido milhares de vezes, é o que gera as microfissuras. Imagine agora dois aviões gêmeos. Um Airbus A330 que faz rotas transatlânticas. Nova York e Londres, ida e volta. Isso são 2 ciclos por dia. O outro, um A320 que faz rotas de curto curso. Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma, Palma-Madrid, Madrid-Sevilha. Esse avião acumula 4, 5 ou 6 ciclos diários. Ao cabo de 10 anos, o A330 terá cerca de 7.000 ciclos. O A320, por outro lado, rondará os 18.000. A fadiga acumulada é mais do que o dobro. Os aviões de carga, em sua maioria, são como o A330. Voos longos, poucos ciclos. Mesmo os cargueiros que fazem rotas domésticas nos Estados Unidos costumam operar no modelo noturno de um único ciclo. Saem de suas bases à tarde, voam ao hub e retornam de madrugada. Um ciclo por noite, 365 ciclos por ano. 10 anos, 3.650 ciclos. Um avião comercial de curto curso pode superar esse número em menos de 3 anos. O paradoxo do aço velho se resolve com matemática simples. Não é que o metal seja mais resistente, é que viveu menos vidas intensas. A manutenção, a religião que iguala tudo. Mas mesmo com menos ciclos, um avião de 40 anos continua sendo um avião de 40 anos. O alumínio envelhece, os sistemas se desgastam, os cabos ressecam. Como é possível que continuem voando com total segurança?
A resposta é uma palavra que na aviação se pronuncia com letras maiúsculas: manutenção. A indústria aeronáutica tem um sistema de revisões tão estrito e profundo que, de certo modo, um avião bem mantido pode ser mais novo que um mal cuidado com a metade dos anos. Existem vários níveis de revisões, conhecidos por letras. Os cheques A e B são os mais frequentes, a cada poucos meses, e se concentram em revisões visuais, trocas de óleo, verificações de sistemas. Mas os que realmente importam para a longevidade são os cheques C e D. Um cheque C é uma revisão maior que pode durar semanas e requer desmontar parte do avião para inspecionar estruturas ocultas. E depois há o cheque D, também conhecido como revisão de grande manutenção ou overhaul. Em um cheque D, o avião é desmontado quase por completo. Retiram-se os assentos, os painéis interiores, os sistemas de cozinha, os banheiros. A fuselagem é esvaziada até ficar como um grande tubo de metal. Então, equipes de inspetores percorrem cada centímetro quadrado com lupas, líquidos penetrantes, raios-x e ultrassons, buscando qualquer indício de fadiga ou corrosão. As asas são desmontadas parcialmente para inspecionar as longarinas. Os motores são enviados a oficinas especializadas onde são desmontados peça por peça. Um avião de carga de 30 anos passou por vários cheques D ao longo de sua vida. Em cada um, qualquer componente que mostrasse o menor sinal de desgaste foi substituído. As partes da fuselagem que acumularam mais ciclos, como a porta de passageiros que já não é usada, foram inspecionadas com um zelo obsessivo. O resultado é que, embora o avião tenha décadas, sua integridade estrutural é comparável à de um muito mais jovem. A manutenção atua como um equalizador, nivelando as diferenças que o tempo e o uso criaram. Não é mágica, é dinheiro investido em segurança. E no mundo da carga, onde um avião parado é dinheiro que não entra, o investimento em manutenção é a prioridade absoluta. A religião do cheque D é o que permite que esses gigantes de metal continuem rugindo na noite, desafiando a lógica do calendário. A pressão econômica, quando o avião não pode parar. Por trás de cada decolagem noturna, há uma calculadora funcionando sem descanso. Um avião comercial de passageiros de longo curso, como um Boeing 777, pode voar entre 12 e 14 horas diárias em rotas transcontinentais. Mas seu dia tem limites naturais. Os horários dos aeroportos, os turnos das tripulações, a demanda dos passageiros que preferem voar de dia. Quando esse avião pousa e estaciona, começa a perder dinheiro. Cada minuto no chão é um ativo que não gera receita. No mundo da carga, a equação é diferente. Um cargueiro típico opera em uma janela noturna de 8 a 10 horas, mas dentro dessa janela, a intensidade é máxima. Não há tempos mortos. O avião decola, voa ao seu destino, descarrega, recarrega e decola de novo se a rota permitir. A pressão econômica é feroz porque os contratos de entrega urgente não admitem demoras. Uma empresa como a FedEx ou UPS não pode se permitir que um avião se atrase por manutenção preventiva ou por decisões conservadoras. Isso não significa que voem com problemas, mas que o planejamento é tão milimétrico que qualquer desvio tem um custo imediato e tangível. A amortização do ativo também desempenha um papel crucial. Uma companhia aérea de passageiros compra um avião novo e planeja tê-lo em sua frota durante cerca de 20 anos, após os quais o venderá ou o converterá em cargueiro. Durante essas 2 décadas, busca maximizar o número de assentos vendidos por quilômetro voado. É um negócio de volume e de imagem. Os aviões novos atraem passageiros. Por outro lado, uma empresa de carga compra aviões que já cumpriram sua vida comercial, frequentemente com 15 ou 20 anos de serviço, e os converte para continuar voando outros 20. O custo de aquisição é muito menor, mas o custo operacional por voo deve ser baixíssimo para que o negócio feche. Isso significa que cada voo deve levar o máximo peso possível, mesmo que isso implique decolar de pistas mais curtas, com mais combustível do que o necessário caso precise se desviar, ou enfrentar condições meteorológicas que um avião de passageiros evitaria por protocolo.
A margem de lucro em um voo de carga pode ser de apenas algumas centenas de dólares, e isso obriga a espremer cada grama de rendimento do avião. Não é temeridade, é necessidade econômica pura e simples. O passageiro que nunca se queixa, a mercadoria como vantagem. Agora chegamos ao coração da diferença filosófica entre ambos os mundos. Em um avião de passageiros, cada manobra está limitada pela presença de seres humanos. Uma curva fechada, uma aproximação íngreme, uma decolagem com regime de subida máximo, tudo isso gera desconforto, medo e, em casos extremos, lesões. Os passageiros não são apenas o motivo do voo, são também sua principal restrição. As companhias aéreas investem milhões para que o voo seja suave, que as decolagens sejam progressivas, que os pousos sejam quase imperceptíveis. A experiência do passageiro é um produto que se vende. Em um avião de carga, esse produto não existe. O passageiro é um conjunto de paletes de mercadoria segurados com redes e trilhos. Não sente vertigem, não se queixa do ruído, não chama uma comissária porque o vinho está muito gelado. A única preocupação é que a carga chegue íntegra e no prazo. Isso abre um leque de possibilidades operacionais que os pilotos comerciais só podem sonhar. Por exemplo, as aproximações íngremes. Em aeroportos complicados como o de Londres City ou o de Lugano, os aviões comerciais devem seguir trajetórias de descida muito suaves para não incomodar os passageiros. Um cargueiro pode se permitir descer com um ângulo muito maior, economizando tempo e combustível, desde que a pista permita e a carga esteja bem presa. O mesmo ocorre com as decolagens com máximo regime de subida. Quando um avião de passageiros decola, o piloto costuma reduzir a potência logo após deixar o solo para que a subida seja mais suave e silenciosa para os vizinhos do aeroporto. Um cargueiro, especialmente se leva uma carga pesada e precisa ganhar altitude rapidamente para contornar montanhas ou evitar tempestades, manterá a potência ao máximo até atingir a altitude de cruzeiro. O avião vibra, os motores rugem, mas para a carga tanto faz. Mesmo em situações de emergência, a diferença é abismal. Um avião de passageiros que encontra uma turbulência severa deve reduzir a velocidade e buscar uma altitude mais estável para proteger os passageiros de lesões. Um cargueiro, se a carga estiver bem presa, pode atravessar a mesma turbulência sem reduzir tanto a velocidade, porque o único limite é a integridade estrutural do avião, que é a mesma do comercial. A ausência de seres humanos frágeis na cabine de passageiros torna o cargueiro uma máquina mais livre, mais agressiva, mais eficiente. O limite não é marcado pelo medo, mas pela física. A dança com a meteorologia e o posso ou não posso. A noite não é apenas silêncio e escuridão, também é o cenário onde a meteorologia se torna um adversário mais imprevisível. Os aviões de carga, por sua própria natureza, enfrentam condições que fariam qualquer companhia aérea de passageiros paralisar suas operações. Tempestades isoladas que aparecem sem aviso prévio, ventos cruzados perto do limite, bancos de névoa que reduzem a visibilidade a quase zero. Para um voo comercial, estas condições são motivo de desvio ou cancelamento. Para um cargueiro, fazem parte do trabalho. Por que esta diferença? Primeiro, porque tem a flexibilidade de esperar. Um avião de passageiros com 200 viajantes a bordo não pode dar voltas indefinidamente esperando que o tempo melhore. O combustível é limitado e a paciência dos passageiros também. Um cargueiro, com sua carga segurada e sem ninguém a quem prestar contas além de sua própria empresa, pode manter-se em um padrão de espera o tempo necessário, ou desviar-se para um aeroporto alternativo e esperar lá que as condições melhorem. Não há pressão pela experiência do passageiro. Segundo, porque seus sistemas e treinamento estão calibrados para estes cenários. Os aviões de carga modernos levam os mesmos radares meteorológicos que os comerciais, mas os pilotos estão treinados para interpretá-los de forma mais agressiva. Sabem exatamente onde está o núcleo de uma tempestade, qual borda é menos turbulenta e como contorná-la com o mínimo desvio.
Além disso, muitos cargueiros conservam sistemas de navegação e comunicação que lhes permitem operar em aeroportos com mínimas ajudas, algo que os aviões comerciais mais modernos, dependentes de GPS e sinais de terra, não podem fazer. Terceiro, e talvez mais importante, a tomada de decisões é diferente. Em um avião de passageiros, a pergunta diante de uma tempestade é: posso atravessá-la sem que os passageiros sofram? Em um cargueiro, a pergunta é: posso atravessá-la sem danificar a carga nem o avião? São duas perguntas muito distintas. A primeira inclui um fator humano imprevisível e sensível. A segunda é puramente técnica. E quando a resposta técnica é sim, o cargueiro segue adiante enquanto o comercial dá uma volta de 100 quilômetros. Não é que o cargueiro seja mais corajoso, é que sua equação de riscos não inclui a variável do medo. A próxima vez que você ouvir o rumor de um avião na madrugada, pense no que ele leva. Talvez seja a peça que fará funcionar o elevador do seu prédio, ou o livro que você pediu pela internet, ou o tratamento médico que alguém precisa amanhã. Esse ruído não é um incômodo, é o pulsar da economia global funcionando a pleno rendimento.